Olá, olá, queridos! Muito bom dia, com muita alegria para todos vocês. O Eterno Criador te alcance poderosamente, amém? Chegamos aqui ao capítulo 7 do livro de Jó. Jó continua a se justificar, né? Agora eu percebo que Jó, ele passa a seguir o conselho de Elifaz, quando no capítulo 5 ele diz, olha, eu levantarei a minha voz ao Todo-Poderoso. Então eu percebo assim que Jó, ele continua a dizer o que é a visão dele de dentro dessa dor, coisa que só ele está conseguindo ver, mas reconhece então que ele não é nada. Ele traz aqui um exemplo, né? Acerca do mar, acerca da baleia, que não precisa de guarda-costa, não precisa, né, de um guarda para vigiar. E eu estive analisando, mas por que ele deu esse exemplo? O mar, ele se renova, né? Então, não tem como haver um guarda no mar. Além dele se renovar, ele é muito grande, ele é imenso. Nunca um guarda poderia dizer, é o mesmo mar, é a mesma baleia. Então Jó, ele começa a expor ao Eterno, a falar com o Eterno. Eterno, a minha carne está sendo consumida viva. Eu tenho bichos andando na minha carne. Eterno, olha, eu me sinto um alvo. Eu vejo que tu tem te levantado contra mim, tu está em guerra comigo. E eu tenho sido alvo das tuas flechas. Então Jó, ele começa a considerar que o Criador não precisa esticar o chiclete com ele. Que o Eterno não precisa prolongar aquela dor. Ele pergunta para o Eterno, mas por que tu tá me deixando viver dias de vaidade? Por que tu tá fazendo isso? Se eu não tenho condição de sair dessa, por que tu tá insistindo em mim? Quem sou eu? Quem sou eu para tu insistir desse jeito comigo? Que amor é esse que te faz olhar para mim e se agradar? Sabe, me vendo no meio dessa dor, dessa angústia, eu me rolo na cama, eu não consigo dormir, eu me enfado da cama, eu levanto da cama e eu percebo que eu tô respirando e eu quero saber por quê? Por quê? Por que que eu ainda tô respirando? Por que essa insistência dos céus comigo? Por que tu tá me castigando desse jeito? Por que essa angústia tá se prolongando? Se já poderia ter sido resolvida. Jó começa então a denunciar o que estava incomodando ele de forma assim bem ampla. Quando ele fala que os bichos estão andando na carne dele, ele faz perguntas ao Criador olhando para aqueles bichos. Você já imaginou a cena? Sabe, você já parou para pensar? Jó sentado ali, vendo aqueles bichos andando nele e ele mostrando para o Eterno, sabe, falando com o Eterno sobre aquilo. Jó, ele não tinha saída, não tinha solução. Ele já se via, por estar em guerra com o Todo-Poderoso, já se via com a guarda baixa. Ele já não tinha como pleitear, porque não tinha um escape para ele. Jó começa
a colocar diante do Todo-Poderoso perguntas que nós mesmos fazemos e fazemos sempre. Jó começa a olhar para si e se questionar se ele estava em pecado ou no que ele havia pecado para estar naquele grande sofrimento na sua carne. Como se já não bastasse o sofrimento da perda dos filhos. E agora, por que esse pecado, o pago desse pecado? E se eu estou em pecado, por que tu não já me perdoou? Por que essa iniquidade está sobre mim sem o teu perdão? É pesado essa transgressão para mim. Jó, ele tinha um compromisso com o Criador, ele tinha contato, ele tinha vida com Deus. Jó, ele tinha alicerce, ele orava de madrugada, ele clamava, ele tinha vida, sabe? Então, Jó, ele sabia que a voz dele, a vida de Jó, não era estranha aos céus. Os céus conheciam a voz de Jó, porque Jó tinha um compromisso contínuo de oração e de sacrifícios na madrugada. Os céus, todos os dias ou em todos os propósitos de Jó, ouvia e recebia aquele sacrifício como um cheiro suave, aleluia. Então, Jó, ele, no versículo 21, ele fala assim, olha, se tu agora, tirar a minha vida agora, tu vai me procurar de madrugada e não vai me achar. Olha, que intensidade. Ainda mesmo no meio daquela aflição, Jó recobra a consciência de que o Eterno o considerava e muito. Quem está no meio de uma tormenta quer seu problema resolvido. Quem está no meio de uma luta quer seu problema resolvido. E Jó não foi diferente, ele queria uma solução para tudo aquilo. Ele já estava sofrendo muito com a perda dos filhos. E se ele considerava aqueles dias de vaidade, aquelas tormentas, como um confronto com o próprio Deus, então ele expôs para o Criador, acredito eu que de forma humilde, porque se ele tinha vida com o Criador, havia um prazer nele em se manter ativo espiritualmente, fazer aquele sacrifício, estar diante do Todo-Poderoso. Então, eu acredito que aqui já estava sobre ele uma certa preocupação, porque não haveria mais a voz de Jó sendo ouvida pelos céus. É caso de nós avaliarmos que a insistência do Todo-Poderoso tem uma visão ampla que a nossa não chega nem perto. Porque até para o Eterno descer alguém para a sepultura, precisa de estar dentro do propósito do reino dos céus. A visão do Eterno é do reino dos céus, é a eternidade. Então, até para que alguém desça à sepultura,
O Eterno insiste, insiste muito. O Eterno dá chance, dá muita chance. O Eterno, sabe, tem muita paciência conosco. A visão ampla do Criador não deu o pedido de Jó realizado. A visão de eternidade do Todo-Poderoso não permitiu que o pedido de Jó fosse atendido. Fica conosco. O Eterno te abençoe. O Eterno continue falando ao teu coração. E lembre-se, leia a Bíblia. Eu estou conversando com você acerca do entendimento que o Eterno está me trazendo acerca do livro de Jó, capítulo por capítulo. Mas é necessário que você tire um tempo e você leia para que o Eterno continue falando com você. Eu tenho certeza que esse vídeo, assim como todos os outros, tem direção. O Eterno há de alcançar as vidas e haverá em nosso meio, aleluia. Eu creio dessa maneira, transformação, amém? O Eterno te abençoe. Pensa nisso.